Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glausmara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje vou estar aqui com vocês com mais uma aulinha de gramática. Isso mesmo, estudando assim a gramática de uma maneira um pouco mais simplificada, para que vocês aí de casa possam compreender nesse momento de quarentena da vida. Então vamos lá, gente. Olha só. Nós vamos estudar hoje as vozes verbais. Isso mesmo, gente. É um conteúdo muito simples, muito fácil mesmo. Basta vocês prestarem atenção aqui nas dicas que eu vou trazer para vocês, no conceito de cada uma, que é moleza, tá bom? Então vamos lá comigo. O que são as vozes verbais? Gente, as vozes verbais são a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Ou seja, se o sujeito está fazendo a ação do verbo, se ele está sofrendo ou ambas as coisas. Como assim, professor? Bora entrar mais em detalhes aqui. Existe uma voz chamada voz ativa, que é quando o sujeito é o agente da ação verbal. Isto é, quando ele pratica a ação do verbo. Exemplo: Letícia comeu maçã. Vejam só, quem comeu maçã? Letícia. Letícia aí é o quê? É o nosso sujeito, não é verdade? E o sujeito, que é Letícia, ele está efetuando a ação de comer a maçã. Ou seja, ele está praticando a ação do verbo. Por esse motivo, o nosso verbo aí está na voz ativa, porque o sujeito está fazendo a ação do verbo. Deu para entender? Simples, muito fácil. Aí existe a voz passiva, que são dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá bom? Então, bora lá. A voz passiva analítica é quando o sujeito é o paciente, ou seja, ele sofre a ação do verbo. Exemplo: a mesma oração que eu usei no exemplo anterior, eu vou usar aqui, só que na voz passiva analítica. Vejam só. A maçã foi comida pela Letícia. Ou seja, quem é o meu sujeito agora nessa oração? A maçã. E a maçã está sofrendo a ação de ser comida. Por esse motivo aí ela está na voz passiva. Por quê? Porque ela está sofrendo a ação do verbo. Por isso o verbo aí está na voz passiva analítica. E Letícia, professora, você deve estar se perguntando, o que Letícia é aí dentro dessa oração? Ela é chamada de agente da passiva. Dentro da voz passiva analítica, nós temos esse termo chamado agente da passiva, que é o elemento que está fazendo a ação do verbo. Entenderam? Quem está comendo a maçã é Letícia. Então, nessa oração, Letícia não é o sujeito, ela é o agente da passiva. Certo? Fácil demais, gente. É muito simples esse conteúdo. E nós vamos agora para a voz passiva sintética. O que consiste a voz passiva sintética? Assim como a voz passiva analítica, na sintética também o sujeito sofre a ação do verbo. Exemplo: compraram-se carros velhos. Percebam que carros velhos aí é o nosso sujeito. Por quê? O que foi comprado aí? Foram os carros velhos. Então, carros velhos é o nosso sujeito. Agora, a diferença da voz passiva analítica para a sintética é que na sintética nós usamos sempre o verbo na terceira pessoa e sempre com a partícula apassivadora se. Sempre terá essa composição na voz passiva sintética. Entenderam? Então não dá para confundir essas duas aí.
ok? Percebam que nós temos aí o verbo compraram. Quem compraram? Eles. Então, tá na terceira pessoa. Compraram-se. Esse se aí, depois de um verbo na terceira pessoa, ele é uma partícula apassivadora. Beleza? Bem fácil, bem simples. Rapidinho a gente entendeu aí a diferença, não é verdade? E agora nós vamos para a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? Gente, na voz reflexiva, o verbo é o agente e o paciente. Ou seja, ele pratica e sofre a ação do verbo. Exemplo, Bárbara cortou-se. Quem cortou-se? Bárbara. Bárbara é o meu sujeito. Bárbara cortou a ela mesma. Ou seja, ela cortou, teve a ação de cortar e sofreu a de ser cortada. Por esse motivo aí nós temos uma voz chamada de voz reflexiva. Entendam a diferença, é só uma questão de sentido. Percebam que Bárbara efetua e sofre a ação do verbo. Essa é a grande diferença. Porque lá na sintética, o carro ele não fez a ação de se vender e de ser vendido. Entenderam a diferença aí? Essa é a grande sacada. Não tem como confundir, é muito fácil. E dentro da voz reflexiva, nós temos uma ramificação chamada de voz recíproca. Na voz recíproca, existe uma relação mútua interna ao sujeito. Olha só o exemplo para vocês não confundirem. Os alunos abraçaram-se. Percebam que é como se fosse um grupo de pessoas, né, um grupo de seres que estão efetuando e sofrendo a ação do verbo ao mesmo tempo. Isso aí é voz recíproca, beleza? E em pouco tempo, menos de 10 minutos, nós aprendemos todas as vozes verbais. Gente, é um conteúdo muito simples, muito fácil e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês lá na nossa plataforma, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo. Um beijão e tchau, tchau!